Olá, boa tarde. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a esta segunda edição da sessão de esclarecimento sobre o IRS. E, hum, nós esperámos aqui alguns minutos para ver se juntavam mais algumas pessoas para arrancarmos. Connosco nesta sessão, o grande especialista, temos o João Moraes Barbosa. Vou aqui colocá-lo no ecrã também. O João é cofundador da Reorganiza, tem muita experiência e conhecimento aqui na área das finanças, autor de livros, participação em vários fóruns sobre o tema, e hoje vem ajudar-nos a poupar no IRS e a esclarecer todas as nossas dúvidas. Olá, João, e muito obrigada por estares connosco mais uma vez. Olá, Filipa, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui Bom, convosco a que falar sobre bom. aqui um tema que trabalhamos muito na Reorganiza, o tema da formação, da literacia financeira. É um tema que achamos sempre muito Sim. interessante. E, Olha, antes de começares, e eu agradeço-te a ti, mas também agradeço a toda a equipa de Reorganiza, a equipa é incrível, vocês são de certeza os melhores profissionais a ter ao lado das pessoas para que elas possam poupar dinheiro, aumentar a sua segurança financeira e, portanto, é mesmo bom contar com equipas como a equipa da Reorganiza. Eu vou só fazer aqui uma pequena introdução para quem ainda não conhece também a Associação Salvador, aqueles que nos estão a ouvir. A Associação Salvador atua na área da deficiência motora, foi fundada em 2003 pelo Salvador Mendes de Almeida. Aqui desenvolvemos projetos que permitem às pessoas com deficiência motora terem uma vida plena, com tudo aquilo que todos desejam, não é? Ter um trabalho, autonomia financeira, encontrar um papel ativo na sociedade, praticar um desporto, eh, ter atividades de lazer, convívio, enfim, ser feliz. Também temos uma área importante de advocacy para provocar aqui melhorias nas políticas públicas e também uma mudança efetiva. E temos uma academia, é o nosso centro de formação para a inclusão. Queremos capacitar aqui a sociedade também para a diversidade e inclusão e meter o nosso expertise de 20 anos também aqui ao serviço da sociedade. Nós vamos falar aqui de IRS para perceber exatamente o que é, porque é que o temos que fazer, não é? Porque é que todos temos que preencher esta declaração, formas de poupar no IRS, ou seja, potenciar o reembolso ou então diminuir o pagamento que temos que fazer, e também uma parte muito importante. Vamos ver como é que podemos aliar uma vertente solidária importantíssima para as associações, portanto, que é a consignação do IRS. Todos podemos fazer esta consignação do nosso IRS, totalmente sem custos, mas, por incrível que pareça, apenas 50% dos contribuintes o fazem de forma regular. A partir deste ano, a percentagem do IRS que pode ser consignada duplicou para 1%, era 0,5%, passou para 1%, o que torna ainda mais importante esta participação de todos. Portanto, deixo aqui o apelo, não se esqueçam, é muito simples, é só colocar um tique no quadro 11, colocar o número de contribuinte da Associação Salvador, 506 723 364, e que podem também ver no nosso site. E não demoro mais com esta introdução, João, vou-te passar então a palavra sobre este tema que tu bem conheces. boa, muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Que começar a apresentar, de facto, o tema dos impostos em Portugal, ou em todo o lado, é sempre um tema assim um bocado duro, porque é sempre uma chatice ter que acertar contas com o Estado, portanto temos que pagar, impostos é uma das certezas da vida, para além da morte, e portanto temos que tentar reduzir ao máximo aqui esta fatura fiscal e portanto dar aqui um enquadramento, portanto a ideia é falarmos aqui de um conjunto de questões, portanto nós temos feito estas formações na Reorganiza e acabam por ser os temas mais relevantes
E aliás, esta questão das retenções na fonte e dos pagamentos ou agora dos não reembolsos tem estado muito na ordem do dia, porque as pessoas estão de facto a ter muito menores reembolsos, ou eventualmente estão até a ser chamadas a pagar isto exatamente porque existe aqui uma fórmula de cálculo que convém que conheçamos. Falar aqui um pouco do IRS jovem, daqui há algumas ideias que estão muito na voga, e depois aqui uma ideia muito rápida, não é IRS, mas que está aqui envolvida nestas alterações legislativas e, portanto, pareceu-nos interessante trazer, que é esta garantia pública na compra da casa para os jovens. Pronto. Aqui, a questão do IRS. O IRS, como sabemos, é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, portanto, se fosse pessoas coletivas era o IRC, é um rendimento, é um imposto que assume algo aqui que é muito curioso, que é, portanto, em Portugal todo o rendimento é tributado, portanto, tudo o que mexe nós temos que pagar impostos, portanto, é um sistema que é pessoal, portanto, a cada uma das pessoas tem que fazer a sua declaração, apesar de algumas podemos fazer em conjunto, é progressivo na lógica que quanto mais ganhamos, maior vai ser a taxa de imposto que nós pagamos. É um imposto que é pago e é determinado de uma forma anual e total de rendimento. Portanto, aqui todos os rendimentos, sejam os legítimos, sejam os ilegítimos, têm que ser pagos. Portanto, uh, pronto, temos várias categorias na nossa declaração de IRS, temos aqui algumas, podemos ter mais, portanto, a principal é o trabalho dependente da maioria das pessoas, ou os recibos verdes, que é a categoria B, os recibos profissionais, temos os anexos E e G, que são os ganhos de capital e do arrendamento, temos ganhos com o imobiliário e por aí fora. Portanto, vamos aqui correr aqui algumas destas ideias com alguma brevidade. Começamos aqui, portanto, temos aqui uns print screens daquilo que foi, portanto, esta apresentação foi feita já ainda com as imagens do IRS do ano passado, portanto, temos ali um erro que a Filipa já salientou da consignação do IRS, já vamos falar sobre isso, mas, portanto, temos aqui a folha de rosto, é muito simples, conseguimos aqui identificar o nosso estado civil, somos casados, unidos de facto, solteiros, etc. Aqui uma lógica que é interessante, que é se optamos ou não pela tributação conjunta dos rendimentos, portanto, existe um princípio de neutralidade ao nível do nosso estado civil, portanto, nós não podemos ser beneficiados ou prejudicados por estarmos casados ou solteiros ou viúvos ou o que é que seja, e, portanto, o Estado dá-nos a possibilidade de fazermos as declarações se fomos casados individualmente ou em conjunto. E, portanto, uma sugestão que fazemos sempre é que as pessoas façam a simulação nas três situações, portanto, em casado, ou depois na situação em que são individualmente, portanto, as três simulações, que é para ver qual é que é mais interessante e escolhemos qual é aquela onde temos mais lucro, entre aspas. Portanto, é ali que nós carregamos nesta rúbrica. E há aqui uma questão que é importante, que é esta questão da consignação do nosso IRS. Nós podemos consignar o IRS ou podemos consignar também o IVA. Até 2023, os rendimentos de 2023, podíamos consignar 0,5% do imposto que nós pagamos. Agora podemos consignar 1%. Significa que se nós tivermos 1.000 euros de imposto a pagar ao Estado, portanto, se nas contas houver ali um cálculo do imposto a pagar de 1.000 euros, na realidade nós pagamos 1.000 euros, mas o Estado vai pegar 1% disto, portanto, em 10 euros deste, e em vez de ficar com esses 10 euros, vai destinar à Associação Salvador. Portanto, faz todo o sentido, nós não temos um encargo adicional com isto, portanto, preencher lá o número de contribuinte nesta rúbrica no campo da consignação do IRS, porque de facto ajuda muitas pessoas e certamente que a Associação Salvador fará melhor uso deste dinheiro do que o nosso governo. Portanto, é aqui um ato de confiança. Pronto. Depois temos aqui o anexo A, portanto, o rendimento do trabalho dependente. Aqui isto vem pré-preenchido pela nossa entidade patronal, portanto tem o NIF da nossa entidade patronal, qual é o código, quem é que foi que recebeu, se fui eu, se foi a minha mulher, qual é o rendimento, retenções na fonte, as contribuições e por aí fora. Isto é importante que nós vamos confirmar esta informação. Portanto, todos os anos a nossa entidade empregadora, portanto, com quem nós tivemos um rendimento, vai-nos entregar uma declaração para efeitos de IRS e é importante que nós vamos confirmar
se a informação que a entidade que nos pagou está espelhada neste quadro. Normalmente está, mas podem existir erros. Se existirem erros, temos que os corrigir e, portanto, corrigimos manualmente. O Estado, isto vai gerar aqui uma divergência, portanto, vamos ter que confirmar, mas convém confirmar se está tudo certo. Depois temos o anexo B, que é aquele anexo que é típico dos recibos verdes, portanto temos aqui muitos campos para nós preenchermos. Aquele principal vai ser aqui quais foram os rendimentos e as suas categorias, portanto, se foram de vendas, prestação de serviços da hotelaria, enfim, qualquer que seja esta venda, é importante colocarmos essa informação e também percebemos se houve ou não retenção na fonte de imposto. Tipicamente as pessoas, quando podem, não querem fazer retenção na fonte. O ano passado, até 2024, a retenção na fonte era de 25%, agora baixou para 23% para os rendimentos de 2025. A nossa sugestão passa sempre por sermos algo conservadores e se pudermos pedirmos a retenção na fonte do pagamento do imposto. Porquê? Porque aqui estamos, de facto, aqui a antecipar um imposto que vamos ter que pagar. Obviamente, financeiramente pode não ser mais interessante, mas evita que nós, depois, passados uns meses, quando formos fazer a nossa declaração de rendimentos, tenhamos que pagar ao Estado. Obviamente que podemos usar o dinheiro e rentabilizá-lo e por aí fora, portanto, se tivermos essa disciplina, sim, não vamos ter retenções na fonte, mas para a maioria das pessoas faz algum sentido. Mas, portanto, isso depende muito da vossa gestão do orçamento familiar. Depois temos o anexo H, que é aquele anexo que permite fazer deduções à coleta. Já vamos explicar o que é isto da coleta, as deduções à coleta e toda esta informação. Aqui, o que é que nós trazemos pode ser interessante. Em primeiro lugar, temos aqui esta possibilidade de nós comunicarmos à autoridade tributária, portanto, nós preenchemos manualmente os dados. Como sabemos, todos os anos nós, ao fazermos ao pedirmos as faturas com o nosso número de contribuinte, vai para o portal do e-fatura, nós temos que validar várias destas faturas. Estas faturas, se entrarem num conjunto de categorias que já falaremos, vão ser comunicadas automaticamente para efeitos de dedução à coleta. Pode acontecer que estas informações não estejam corretas ou pode também acontecer o caso em que nós temos, por exemplo, pessoas que têm um grau de incapacidade ou que têm alguma deficiência e que, portanto, tendo um grau de incapacidade atestado, com o atestado multiusos, nós podemos ter aqui uma possibilidade de deduzir uma percentagem maior, ou, portanto, ter um teto maior nas deduções deste tipo de despesas. Portanto, se for o caso, vamos aqui carregar no sim, que é para irmos colocar na linha respectiva, porque, de facto, existe aqui um benefício para pessoas que tenham alguma deficiência ou que tenham um grau de incapacidade. Isto é um tema que é importante, portanto, ver se está tudo preenchido corretamente. Depois, quem tem anexo B, portanto, quem tem rendimentos do anexo B, vai ter que preencher aqui o anexo da Segurança Social. Infelizmente, o Estado já tem esta informação toda e obriga-nos a fazer aqui um preenchimento adicional, mas é o que é. Portanto, pomos aqui se é regime simplificado, se temos contabilidade organizada ou não. E depois há aqui uma pergunta que não é enfim, que não é inocente, que é se existe da totalidade dos rendimentos, mais de 50% resultam de serviços prestados a uma única entidade. Se eu tiver, imaginemos, 70%, 80%, 60% de uma entidade, eu posso colocar aqui sim, e aqui depois, a certa altura, pode haver um tratamento do nosso rendimento para efeitos de segurança social que seja mais benéfico para nós. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a empresa que nos pagou aquelas prestações de serviço tenha que fazer alguns pagamentos de segurança social e, portanto, aqui temos que ter aqui alguma atenção. Pronto. Depois temos o anexo F, portanto, para as pessoas que tiveram rendimentos imobiliários, é onde vamos colocar esta informação. Portanto, temos as várias linhas, temos que informar, neste caso, por exemplo, temos aqui arrendamentos, temos que colocar aqui o início do contrato, qual é o prédio, portanto, todas estas informações. E aqui muito importante nós percebermos que podem existir despesas
que existem, por exemplo, nos contratos de arrendamentos, que vão representar deduções específicas, que também já vou falar um pouco mais à frente, que vão reduzir o imposto que eu tenho a pagar. Portanto, todas aquelas despesas que temos com condomínios, com manutenção, com faturas e por aí fora, de casas que nós tínhamos arrendadas a inquilinos, também podemos colocar esta informação, como aqui está, conservação e manutenção, condomínio, IMI, imposto do selo e uma série de coisas. Isto vai nos reduzir aqui o nosso imposto a pagar. Dá algum trabalho, mas, enfim, é um investimento bom que nós fazemos. Pronto. Então, portanto, isto aqui é um breve e rápido enquadramento dos vários anexos, não é o mais importante. Agora, o importante é olharmos para o que é esta questão dos escalões e como é que nós podemos ou não vir a ter reembolsos. Então, temos aqui uma situação que é, portanto, como sabemos e como vimos, todo o rendimento é taxado, portanto, é taxado de acordo com um conjunto de taxas que estão nestes vários escalões e, portanto, para determinar aquilo que se chama a coleta. Portanto, a coleta é igual ao rendimento anual, portanto, todos os rendimentos que nós tenhamos, menos as deduções específicas. E que deduções específicas são estas? Se eu tenho um contrato de trabalho, há ali uma parte que é contribuições para a segurança social. Portanto, isto é uma dedução específica daquele tipo de rendimento. Ou, se eu tenho, como vimos no slide anterior, um rendimento de arrendamento. Se eu tenho despesas com aquele arrendamento, isto também aqui é uma dedução específica, porque na prática eu tenho um lucro, vá lá, inferior neste meu contrato de arrendamento e, portanto, é ali feito aquelas deduções específicas. E eu, portanto, vou multiplicar isto pela taxa de imposto aqui de acordo com o escalão de rendimentos, isto vai determinar aquilo que é a coleta de imposto, que é, na realidade, um imposto teórico que eu teria a pagar ao Estado. Pronto. Um exemplo prático, portanto, imaginemos que eu tenho este rendimento e tenho estas deduções específicas, isto agora aumentou para 2025, mas, portanto, para o ano anterior, ainda de 2024, ainda são estes 4.104 euros, eu estou neste escalão número 6. Portanto, a coleta vai ser o meu rendimento, menos aquelas deduções específicas, vai multiplicar pela taxa de imposto e vamos ter que retirar aquela parcela a bater. Isto porque é que temos uma parcela a bater? Porque, na realidade, o exemplo primeiro, temos o primeiro escalão, que é até 8.059, é 13%, não há parcela a bater. No segundo escalão eu vou pagar 16,5, mas eu só pago 16,5 do valor que está entre os 8.059 e os 12.160. Portanto, se fizermos a conta de 16,5 menos 13, portanto é aqui uma diferença de 3,5% e multiplicamos pelos 8.059, deverá dar aqueles 282 euros. Portanto, a coleta é aqui o imposto devido, que é teórico, neste caso são 4.800 e poucos euros. Pronto. Agora, isto é aquele imposto que, independentemente se eu vou adiantando ou não com retenções na fonte, é aquele imposto que no final do ano supostamente vou ter que pagar ao Estado. Só que o que é que acontece? O Estado, naturalmente, vai procurar antecipar o recebimento do imposto para não esperar por março, abril, maio, junho do ano seguinte. E, portanto, todos os meses, daquilo que é o meu rendimento do trabalho, por exemplo, vai procurar fazer esta retenção na fonte. Tem que corrigir ali um erro, tem um M, não devia ter. Portanto, nestas situações, é o empregador ou um inquilino, em caso de haver retenção na fonte, que é responsável por entregar o imposto ao Estado. Portanto, se não fizer esta entrega do meu imposto que me é retido, está a cometer um crime e vai ser uma chatice para essa pessoa. Portanto, esta taxa de retenção é definida todos os anos, portanto, todos os orçamentos de Estado vamos ter diferentes taxas de retenção e temos visto que cada vez mais o Estado tem tentado tem reduzido a taxa de retenção de impostos. Isto porquê? Porque está a dizer, ok, eu vou, na realidade, vou-te dar mais dinheiro, vou-te dar mais liquidez todos os meses para fazeres face às tuas despesas, que é para tentar aproximar o imposto retido daquele que é o imposto devido. Claro que isto dá-nos uma falsa sensação de maior riqueza, na medida em que temos mais dinheiro disponível, porque o Estado naturalmente vai querer que nós usemos esse dinheiro para gastar, que é para pagar mais impostos e por aí fora, mas é o que é. Portanto, pronto. Portanto, a taxa de retenção é definida de acordo com o tipo de rendimento, o valor do meu rendimento mensal, o número de sujeitos passivos, se eu sou casado, se não sou, e o número de dependentes. Portanto, todos os anos isto muda, e pronto, isso é espelhado no nosso recibo de vencimento. Obviamente que
como falava há pouco, apesar deste esforço do Estado de reduzir a taxa de retenção na fonte, o que está a acontecer é que estas estimativas de impostos costumam estar erradas. E, portanto, eu posso ter uma situação em que eu tenho um reembolso de imposto, isto se o imposto retido é superior ao imposto que eu de facto devo, ou eu posso ter um pagamento, que é se eu tenho uma retenção inferior ao imposto que eu devo. Obviamente que é importante que tenhamos em mente, e muitas vezes perguntam-nos isto, e portanto é importante reforçarmos, que é, eu não vou ter reembolso se eu não fizer uma retenção na fonte. Portanto, uma pessoa que tem, por exemplo, um salário mínimo que não, nacional, que não tem retenções na fonte, na realidade não vai poder ter reembolsos de IRS, porque não pagou IRS, porque eu só vou reembolsar aquilo que eu paguei. Portanto, é importante. E, ó, naturalmente, o montante máximo do reembolso é o valor que eu retive ao longo de todo o ano. Portanto, não pode ser mais do que isso. Nós estamos numa situação em que o Estado está-nos a pagar para IRS para existirmos, o que não faz muito sentido, porque o IRS é um imposto sobre o rendimento. Pronto, portanto, eu tenho a coleta que determinamos, temos depois a retenção na fonte, e então o que é que são estas questões de deduções à coleta? Na realidade, a coleta é um imposto que eu tenho a pagar que é teórico, mas o imposto final, como vimos na nossa simulação, aquilo tem uma série de linhas até que venha cá abaixo ao canto inferior direito, vai-nos dizer o que é o imposto que eu tenho a pagar ou que tenho a reembolsar. Portanto, isto é afetado por deduções à coleta. E estas deduções existem para cautelar situações muito específicas. Exemplo, tipo de despesa, portanto, saúde, educação, despesas gerais familiares, temos aqui nesta imagem uma série de tabelas da percentagem que eu posso deduzir e dos montantes máximos. Começamos na primeira, despesas gerais e familiares. Eu tenho aqui 35% máximo, portanto, eu posso deduzir 35% destas despesas, com um máximo de 250 euros por contribuinte. Aqui o que é que nós dizemos? Que é, se somos duas pessoas a receber rendimento em casa, marido e mulher, eu tenho uma dedução de despesas gerais familiares 250 vezes 2. Portanto, o máximo que eu tenho aqui são 500 euros. Os filhos não interessam para aqui, para nada. Nesta rúbrica, eu posso pedir a fatura com o número de contribuinte dos meus filhos, mas eu não vou ter este benefício dos 250 euros das despesas gerais familiares dos meus filhos, apesar de no portal a fatura deles esta informação ficar, ter lá essa referência. Portanto, os 250 euros são para os adultos que recebem rendimento. Temos as despesas de saúde, que é o de 15% até 1000 euros. Lá está, se somos portadores de deficiência, podemos ter aqui um montante máximo e, portanto, é importante que tenhamos isso em consideração. Temos o número de filhos. Portanto, quanto maior o número de filhos, maior aqui uma dedução que nós temos. Portanto, eu posso ter 600 euros por filho até que tenha mais de 3 anos. Se são filhos com menos de 3 anos, o montante é um bocadinho superior, são 726. Se eu tenho mais do que um filho, eu posso ter aqui até 900 euros de dedução por filho. Portanto, isto na prática percebe-se que na realidade quem tem filhos tem mais despesas, em princípio, e portanto há aqui este potencial incentivo aqui, ou pelo menos não prejudicar o tema da natalidade. Obviamente que isto aqui é interessante, todas estas despesas, mas existe um limite máximo de dedução, que vai depender do rendimento das pessoas, que é entre os 1000 euros e os 2500 euros por sujeito. Portanto, imaginemos que eu tenho estas despesas todas, cumpro estas rubricas todas, os PPRs e por aí fora, mas se eu tenho um determinado rendimento, eu não vou conseguir ter mais do que 2500 euros de deduções à coleta. Mas pronto, há aqui este benefício. Pronto. Há um tema interessante que nos tem falado muito também, que é o tema todo dos PPRs, que é tipicamente algo que é falado no final de todos os anos. Os bancos fazem uma campanha enorme ali em novembro e dezembro. Venha aqui e faça a sua subscrição para um PPR para poder ter os benefícios fiscais. E, portanto, vamos aqui falar aqui rapidamente sobre este tema. Quem faz subscrições de PPR, seja no final do ano, seja aquilo que nós recomendamos, fazer entregas todos os meses ao longo do ano. Portanto, é mais fácil eu fazer entregas de 50 euros por mês do que chegar ao final do ano e fazer uma entrega de 600. Portanto, ou não, se eu quiser usar o subsídio de Natal para esse efeito, mas tipicamente não usamos. Portanto, fazer entregas mensais faz mais sentido, mas em qualquer dos casos eu posso deduzir até 20% das entregas com limites. Portanto, os limites em função da idade. Portanto, se eu tenho menos de 35 anos,
eu posso fazer, a dedução máxima são 400 euros. Portanto, eu posso ter 2.000 euros de entrega, vezes 20% são 400 euros de dedução máxima, e esta dedução vai sendo reduzida de acordo com a minha idade. Portanto, dos 35 aos 50 eu só posso deduzir 350, dos 50 até à reforma eu só posso deduzir 300 euros. Portanto, isto é um benefício que na minha declaração de rendimento temos ali uma dedução à coleta se eu colocar lá o pisco que quero que a minha entrega seja entre para efeitos de dedução à coleta. Um, o que é que me importa aqui considerar? Que é, se eu tiver a necessidade de movimentar este capital, imaginemos que eu estou a fazer um PPR e estou a prever que dentro de 1, 2, 3 anos vai precisar de resgatar este dinheiro, então nós percebemos que de facto não faz muito sentido nós usarmos este benefício da dedução à coleta. Porquê? Porque se nós usarmos indevidamente este benefício, nós vamos ter que devolver o benefício com uma penalização de 10% por cada ano que eu usufrui dele. Portanto, imaginemos que eu tive um benefício de 400 euros há 2 anos, eu vou devolver os 400 euros, mais 40, mais 40. Portanto, eu tenho aqui uma penalização de 480 euros. Portanto, convém não, enfim, termos aqui alguma cautela em relação a isto. Como é que eu vejo João, isto? já agora, peço desculpa de interromper, Diz. mas há a partir de um certo ano isso já não acontece, não é? Ou não? Não há um limite, ou seja, nós somos penalizados sempre que fazemos vamos ao nosso PPR buscar o dinheiro, sempre? Existem condições de mobilização do capital e é importante, como qualquer pesquisa no Google, conseguimos perceber quais é que elas são. Até há Ok. bem pouco tempo era a amortização do crédito de habitação, em situação de desemprego, de incapacidade e por aí fora. Há um conjunto de circunstâncias em que eu posso alegar exatamente esta a necessidade de resgatar e não tenho essa penalização. Noutros casos pode existir ali uma diferença em termos dos timings que são, é ao final a partir dos 60 anos, então tem um conjunto de critérios que conseguimos pesquisar facilmente na internet esses critérios, mas tipicamente é restritivo e portanto é termos atenção quando fizermos esta entrega. E como é que nós conseguimos perceber qual é a cautela que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, simular, portanto, em que eu coloco aqui este benefício fiscal neste anexo H, no 6, temos aqui o ponto B, que estamos a reparar que temos aqui contribuições individuais para neste caso, para um PPR. Eu posso apagar, tanto tem ali o símbolo do apagar, eu posso apagar e simulo tendo aquela e não tendo aquela informação para perceber se vou ter algum impacto no meu IRS. Para a maioria dos casos, nós até sugerimos, olha, apaga esta linha, porque assim pode movimentar o dinheiro sempre que assim o bem entender. Portanto, temos este Ok. tema em consideração. E já agora, é aconselhado fazer o PPR a partir de uma certa idade ou vocês fazem algum tipo de aconselhamento relativamente à idade ou não? Sim, portanto, nós o que sugerimos sempre, e é uma coisa que, enfim, se calhar não é assim tão popular, ou se calhar não é assim tão. Eu dizer a uma pessoa que começa a trabalhar que deve fazer uma entrega para um PPR, a pessoa não vai achar, epá, eu vou-me reformar daqui a 45 anos, se tivesse sorte lá a chegar, e portanto, ou daqui a 50 anos, e portanto não faz muito sentido eu fazer o PPR, mas enganamos porque e nós temos falado muito da necessidade de fazer estas entregas para os PPRs e fazer poupanças para o longo prazo. Porquê? Porque há um conceito que é um conceito interessante, que é o conceito de taxa de substituição das pensões, que na prática tem este palavrão, mas é um nome muito simples, que é a relação entre a minha primeira pensão e o meu último salário. E uma pessoa que tenha hoje em dia, por exemplo, 40 anos, como é o meu caso, as estimativas apontam para que esta taxa de substituição seja de 45%. Ou seja, quando eu me reformar, vou imediatamente perder 55%, mais ou menos metade. Uhum, A minha primeira pensão vai ser metade do meu último salário. Portanto, eu ou vou cortar despesas ou vou reduzir a minha qualidade de vida. Uma pois. pessoa que está a entrar hoje no mercado de trabalho, a sua taxa de substituição vai ser ainda inferior. Portanto,
que nós devemos é começar o quanto antes, porque o esforço vai ser muito menor. Se calhar, em vez de precisar de fazer entregas de 50 ou de 100 euros por mês, se calhar consigo com 20 ou com 25 fazer isto, porque metemos Sim. em marcha o efeito dos juros compostos e, portanto, daqui a muitos anos vamos ter lá muito dinheiro disponível. Portanto, é começar o quanto antes, não Custa podemos voltar menos, não para é? trás, Começar portanto, mais começamos cedo hoje. custa menos. Já agora aproveito para dizer a toda a gente que está a assistir, podem fazer as vossas perguntas à vontade, que o João está aqui ao nosso dispor. Vamos aproveitar para esclarecer todas as nossas dúvidas relativamente aqui ao IRS e outras. Esta era um bocadinho à parte, mas pronto, força, continua, obrigada. Boa, boa. Muito bem, e aqui no gama do PPR, não sei se já tens o teu, Filipe, ou não, mas na realidade, sendo jovens, aquilo que sugerimos sempre é não fazermos produtos com capital garantido, porque senão eu receber 1% ao ano durante 50 anos é mau. Portanto, convém assumir algum risco para que Ok, consigamos ter algum retorno superior. tenho dois Pronto. diferentes, com riscos diferentes. Pronto, temos que analisar isso. Pronto, há uma ideia. Temos aqui estas deduções à coleta que falámos, e há aqui uma coisa que muitas vezes perguntam, que é, mas se eu tenho contas no Revolut ou noutras instituições fora de Portugal, temos que as declarar. Não temos que dizer quanto é que lá temos é que dizer o nosso IBAN e o BIC do banco, que é para o Estado saber que nós temos aquela conta. Pronto. Se calhar, em alguns casos, o Estado não consegue saber, é obrigatório declarar, mas o Estado, se calhar, não consegue saber, portanto, cada um saberá interpretar aquilo que deve fazer. Pronto. Há algumas ideias que são interessantes. Portanto, obviamente que ao dia 27, ao dia 2, não podemos fazer nada em relação a isto, mas que é necessário para que as despesas entrem como deduções à coleta, é necessário validar estas despesas. Algumas são automáticas, por exemplo, eu vou ali ao Hospital da CUF e tenho aquela despesa, portanto, a CUF uma entidade que tem o CAI da saúde e, portanto, tipicamente, a despesa está já aceite. Mas se eu for, por exemplo, ao Pingo Doce, à secção da parafarmácia, como o Pingo Doce não é da área da saúde, pode existir ali alguma dúvida do portal das finanças, portanto eu posso dizer, olha, atenção, isto é uma despesa de saúde, por acaso tenho aqui a declaração do médico, aceita, e portanto isto pode entrar como despesa. Portanto, validar estas faturas todos os meses, se calhar se não tenho paciência para ser todos os meses, uma vez por trimestre, porque depois as faturas começam a acumular e portanto irmos validar todas estas faturas. Pedimos a fatura com o contribuinte de cada pessoa do agregado. Recordamos que eu há pouco disse que as despesas dos filhos não entram para estas despesas gerais e familiares, mas entram para as outras. Portanto, despesas de saúde, despesas de ensino e por aí fora, interessa. Portanto, nestas despesas, pedir com o número de contribuintes dos nossos filhos, as despesas de supermercado, não vamos pôr despesa o nível do nosso filho, porque isso não tem benefício. Devemos comunicar alterações ao agregado familiar até também ao dia 15 de fevereiro, portanto temos casamentos, divórcios, nascimentos, mortes e por aí fora. Imaginemos o caso em que temos um filho e esquecemos de colocar a informação de que de facto o filho nasceu. Isto aqui com base na data de 31 de dezembro. Portanto, se ele nasceu agora em janeiro, não vamos fazer alteração nenhuma, porque na realidade isto diz respeito ao ano anterior. Se eu não coloquei o meu filho que nasceu em novembro do ano passado, muito tranquilo, eu quando fizer a minha declaração, naquela folha de rosto tem lá uma rúbrica dos dependentes, eu posso acrescentar manualmente o número de contribuinte do meu filho que nasceu e está tudo bem. Obviamente, no entanto, isto é fundamental nos casos em que existe guarda partilhada. Portanto, em todos os outros casos eu posso mudar, mas nestes casos não posso mudar porque de facto existe guarda partilhada, existem despesas partilhadas e portanto aqui pode gerar aqui confusão e portanto nesses casos não vai ser possível. Sugestão, fazemos as simulações de IRS em conjunto e em separado. Isto aqui é especialmente interessante nos casos em que no casal existe um que recebe muito mais do que o outro, portanto, este que recebe mais do que o outro vai reter mais do que o outro, portanto, perceber se isto vai se casar, portanto, o Estado o que vai fazer é a média dos dois, e, portanto, convém simular, incorporar os rendimentos dos dependentes ou não, portanto, isto especialmente no caso do IRS jovem, se os filhos tiverem rendimentos baixos, se calhar faz sentido incorporá-los dentro da nossa declaração de rendimentos para eles ainda serem considerados dependentes, que é para não os prejudicar na lógica do IRS jovem mais à frente.
e depois englobarmos aqui os rendimentos e as tributações autónomas. Portanto, nós temos uma renda de uma casa que está arrendada, nós temos a opção de englobar este rendimento ou de pagar uma taxa de 25% sobre esta renda, por exemplo. E, portanto, simular com o pisco, em qualquer uma dos casos, opte pelo englobamento ou não pelo englobamento e vamos ver e vamos escolher aquele que for mais barato entre nós. Devia ser automático, mas o Estado se calhar assume que nós queremos pagar mais impostos e, portanto, enfim, não assume isto. Pronto. Que é esta questão do IRS jovem que trouxe aqui algumas dúvidas. Portanto, o Orçamento de Estado que foi aprovado, ia ser aprovado, sim, foi aprovado, veio colocar alterações para os rendimentos de 2025. No entanto, nós estamos a falar do IRS de 2024. Portanto, naquilo que diz respeito ao IRS jovem, não há nada que na nossa declaração de rendimentos de 2024 tenha mudado. Claro, depois tivemos aqui outras subidas de escalões e para fora, isto tudo para 2025. O que é que vai acontecer dos rendimentos de 2025, que eu, portanto, já comecei a receber em janeiro? Portanto, vai existir uma isenção de rendimento, de imposto sobre rendimento, até o máximo destes 28.737 euros. Portanto, no primeiro ano, eu posso ter uma dedução de 100% até este rendimento máximo, do segundo ao quarto 75%, do quinto ao sétimo 50% e do oitavo ao décimo 25%. Portanto, o que é que aconteceu? Este Orçamento de Estado veio aumentar este prazo e veio considerar que nós somos jovens até mais tarde. Portanto, anteriormente, era no IRS 2024, portanto, somos jovens até 26 anos, dos rendimentos de 2025, somos jovens até aos 35 anos. Portanto, beneficiou isto e o benefício vai demorar mais anos. Portanto, aqui vão ser estes 10 anos. Só se aplicam estas questões desde o primeiro ano de obtenção de rendimentos e só vão contar aqueles anos em que eu tive efetivamente rendimentos. Imaginemos que eu, o ano passado, não tive rendimentos e no ano anterior tive. Portanto, só vai considerar aqui um ano de rendimentos, não vai considerar aqui o outro. Qual é que isto interessa hoje em dia? Interessa-nos hoje em dia para a lógica de eu poder requerer à minha entidade patronal a possibilidade de me reduzir a taxa de retenção na fonte. Portanto, eu vou dizer, olha, entidade patronal, eu estou no terceiro ano do meu rendimento enquanto não dependente dos meus pais no IRS e, portanto, se faz favor, baixem a taxa de retenção na fonte. Portanto, obviamente, o que é que vai acontecer? Isto não me vai tornar mais rico, isto o que vai fazer é vai-me dar mais liquidez todos os meses e eu, no final, em março do próximo ano, abril do próximo ano, aliás, e daí à frente, vou ter que acertar contas com o Estado. O que vai acontecer é que eu não vou ter reembolsos de IRS. Portanto, cuidado. Como é que nós fazemos ainda relativamente a 2024? Nós temos aqui no anexo H do rendimento do trabalho independente, temos aqui uma rubrica que é o F, que é portanto, a opção pelo rendimento fiscal do IRS jovem. Nós temos de dizer qual é o titular, qual é que é o ano da conclusão dos estudos, qual é o nível de qualificação, portanto, só podemos ter benefício no IRS jovem se nós temos o ensino secundário ou superior. Isto aqui até rendimentos de 2024. Vai acontecer é que se eu tenho em 2025 esta questão do nível de qualificação desaparece e, portanto, eu não vou ter que dar esta informação. Okay? Há aqui uma questão que é importante, que é, no caso em que conheço, eu tenho amigos estrangeiros e por aí fora, o que vai acontecer a certa altura é, e temos vários casos, eu sou um estrangeiro que vim para Portugal este ano e tenho rendimentos. Este vai ser o seu primeiro ano de rendimentos. Portanto, isto também foi uma medida para captar jovens estrangeiros para vir viver e trabalhar para Portugal. Portanto, para o próximo ano, se têm amigos nesta situação, podem informá-los que vão ter acesso ao IRS jovem. Portanto, ser estrangeiro compensa em Portugal. Pronto. Finalmente, aqui uma ideia que nos parece importante, que é, isto tem mexido muito com o mercado de compra de imóveis. Aliás, algo que nós também fazemos na Reorganiza é ajudar as pessoas a ter acesso ao crédito de habitação. Isto tem trazido muita procura e, de facto, muito mais transações e preços a subir bastante, porque, de facto, a procura aumentou bastante. Aqui a ideia é que, naturalmente, que as rendas estão muito elevadas,
viver em Portugal é muito elevado, quer seja por intermédio do mercado de arrendamento, quer seja também pelo intermédio da compra de casa. E, portanto, vamos facilitar aos jovens comprar casa. Portanto, a compra de habitação por jovens entre os 18 e os 35 anos foi facilitada por duas vias. Portanto, uma garantia pública do Estado e uma isenção do pagamento de impostos do IMT e do imposto do selo da compra. Portanto, a garantia pública, como é que funciona? Como sabem, os bancos não podem financiar a compra do imóvel até 100%. Tipicamente anda ali no máximo nos 90, nos 85, vai depender dos bancos, tirando em situações muito específicas. E, portanto, o que é que o Estado faz? Portanto, o banco pode dar ao máximo 90%, o Estado o que vai fazer é vai poder complementar os outros restantes 10% ou até 15% do montante, exatamente como que funcionando como que fiador. Ou seja, é o banco que nos vai dar o financiamento, o Estado não financia nada, mas o Estado funciona como que um fiador. Portanto, se eu não pagar, o banco vai atrás de mim para me buscar todo o valor em dívida e depois vai entregar, enfim, o Estado vai ter que pagar uma parte deste valor e depois vamos ser executados, vamos ter a necessidade de pagar isto tudo ao banco. Portanto, na realidade não é dar-me dinheiro, mas é eu ser fiador para tornar mais fácil aqui esta questão de ter acesso ao financiamento. Portanto, isto tem feito com que cada vez mais jovens possam comprar imóveis. E depois também tem aqui este benefício que é se eu tenho até 35 anos, portanto, só temos mais, não estamos enquadrados, portanto, infelizmente, podemos ter isenção do pagamento do imposto municipal sobre as transações e do imposto do selo. Portanto, os critérios são simples. Portanto, eu não posso ser independente no ano da compra, não ter sido proprietário nos últimos 3 anos. O valor máximo da isenção é até uma compra até dos 316 mil euros e qualquer coisa. Se a casa for mais cara, portanto, eu tenho aqui a isenção até este valor dos 316 e tudo o resto eu vou pagar impostos sobre esta diferença. Isto é válido para habitações próprias e permanentes e para imóveis já construídos. E depois há um tema que é se eu compro isto com a minha mulher, se eu tenho 34 anos e a minha mulher tem 40, eu tenho a isenção e ela não tem. Portanto, há este benefício que só para mim, portanto, para ela não existe. E não há limites de rendimentos. Portanto, eu posso ter um rendimento de 300 mil euros por ano e ser jovem e não vou pagar IMT sobre a compra da casa. Nem o imposto do selo, que é 0,8% sobre a compra. Portanto, há este benefício, tem ajudado bastante muitas pessoas a comprar as suas habitações. Pronto, só para salientar aqui um resumo desta questão da garantia pública e de isenção de impostos. Como referi, a garantia pública não substitui aqui a ter bons rácios financeiros, ou seja, os bancos têm que cumprir com taxas de esforço, têm que cumprir com todos os critérios, não é uma garantia da aprovação da operação, e aliás, a operação torna-se mais arriscada porque o banco vai financiar um montante superior, portanto a taxa de juros pode ser superior. Pronto, e se quisermos transferir o crédito podemos fazê-lo livremente, que não há qualquer penalização. Portanto, isto aqui de forma genérica são as ideias relativamente aqui ao IRS. Obviamente terão as vossas perguntas e poderão colocá-las naturalmente. Temos também no nosso site, podem visitar o site e ao que os contactos podem mandar as vossas dúvidas, se forem casos mais pontuais, mais específicos, e temos toda a abertura para ajudar. Obviamente não somos consultores fiscais, no sentido em que pode haver situações mais específicas que possam exigir aqui um acompanhamento mais pessoal de um contabilista certificado, ou de um fiscalista, etc., mas podemos tentar ajudar naquilo que for possível. E pronto, Boa, muito, muito obrigada. Vamos, se calhar, passar aqui então para as perguntas que foram feitas ao longo da apresentação. Então, aqui uma primeira. Podemos voltar à declaração de IRS já submetida para fazer uma alteração? podemos. Nós temos até, creio que são 4 anos para corrigir declarações de IRS. Obviamente que
nós temos prazos para o fazer e, portanto, se fizermos depois do prazo, podemos ter aqui umas coimas, mas se eu fiz a minha entrega há uma semana ou há duas, eu posso sempre voltar e, quando forem fazer o IRS, vão lá ver, eu preencho na primeira linha, é a primeira declaração do ano, depois outra é para corrigir erros, e podem ser erros detectados pelo Estado ou que nós achamos que devemos corrigir. Por exemplo, imaginemos que eu não coloquei lá o número de contribuinte da Associação Salvador, eu posso ir lá e colocar e fazer uma declaração de substituição, que se fizer dentro dos prazos até ao final de julho, se não estou Isso é um enganado, ótimo motivo posso para fazer. corrigir a declaração. Para quem se esqueceu Sim, de fazer a consignação, pode fazê-lo, não é? é verdade. Portanto, há sempre essa possibilidade. E pronto. Portanto, mesmo que possa ter já havido algum reembolso, etc. Portanto, depois o que pode haver é lugar, não neste caso da consignação do IRS, que não há lugar a pagamento, porque não há, Uhum. não há aqui uma transação de imposto, vá lá. Mas noutros casos, imaginemos que eu esqueci-me de colocar alguma informação, ou que eu pus mais despesas do que devia, ou eu, enfim, pus um atestado de incapacidade num filho que não tinha, etc. Isto se gerar aqui uma diferença de imposto a pagar ou a receber, vamos receber uma declaração, olha, faz favor, tem que pagar mais ou tem que receber mais, se é possível. Uhum. Boa. Passando aqui para a próxima. Quando fazemos a consignação de IRS, existem duas opções para colocar uma cruz: o IRS e o IVA. No caso do IRS, sei que não tem custos, mas como é que funciona no caso do IVA? Ok. Então, nós, famílias, pessoas individuais, precisamos de um incentivo para pedir faturas com contribuinte. Uhum. E, portanto, o Estado o que fez foi, para determinadas despesas, nomeadamente despesas com cabeleireiros, O com mecânico, não é? Oficinas. mecânicas, Uhum. oficinas, com restauração e todas estas questões, nós podemos ter um benefício de 15% do IVA suportado nessas despesas. Imaginemos que eu tenho uma despesa de 1.000 euros, o IVA são 230 euros, eu posso ter 15% vezes 230 euros de benefício. Isto no caso, por exemplo, de uma recuperação automóvel. Neste caso, se no caso do IRS, da consignação de 1%, não existe vai lá, um custo, neste caso o que o Estado está a dizer é, senhor contribuinte, teria a receber, imaginemos, estes 20 euros de benefício do IVA do cabeleireiro, em vez de receber esses 20 euros, eu vou entregar esses 20 euros à Associação Salvador. Portanto, na realidade aqui há Uhum. um investimento, ou há um donativo efetivo da pessoa para a entidade de utilidade pública que a pessoa escolheu. Portanto, Uhum. pode ser que um apelo à generosidade, se o quiserem fazer, recebem um pouco menos, mas entregam bastante mais à associação. Uhum. Boa. E aqui tens falado bastante na questão da simulação, que é importante fazermos muitas simulações. Há aqui uma pessoa que pergunta: há limite às simulações que podemos fazer? Não, não há limites nenhuns, fazemos as Ok. simulações todas. Eu faço imensas no meu caso, portanto, estão constantemente a fazer simulações, depois agora encontramos outras despesas num imóvel, ou temos outras, enfim, é bom irmos Uhum. fazendo estas simulações, podemos gravar e voltar quando quisermos, portanto, tudo isso é muito tranquilo, por isso é que muitas vezes, não tem a ver com os limites, mas tem a ver com a lógica por detrás da simulação, que é, há muita recomendação para que não se faça as simulações e a submissão do IRS nas primeiras semanas do período de entrega. Isto porquê? Porque nas primeiras semanas podem existir erros nas fórmulas de cálculo do simulador, porque é um simulador que todos os anos vai mudando, porque todos os anos as taxas mudam e as regras mudam. Por isso, esperar ali algumas semanas para isso sim depois fazer simulações, porque serão simulações mais acertadas. Portanto, podemos fazer Uhum. todas as que quisermos, que não há qualquer E penalização. já submeteste o teu IRS, João? Eu ainda não. Muitas simulações ainda por fazer. Não, eu normalmente, como eu pago, eu gosto de esperar um bocadinho, depois há Exato. despesas e tudo, enfim. Mas sim, eu demoro sempre um bocadinho mais, porque aqui na realidade
eu tenho o contribuinte tem incentivo de fazer a sua submissão o quanto antes, se for ter um benefício. Portanto, se for ter Uhum. um reembolso, eu vou submeter o quanto antes, que é para o reembolso ser mais rápido. Sim, sim, Quando nós sim. temos que pagar, é a mesma coisa, não vamos pagar, porque o limite máximo é o final de agosto, mas pronto. Portanto, Uhum. se tivermos reembolsos, convém fazermos as declarações rapidamente para anteciparmos o reembolso. Sim, se calhar, como estavas a dizer no início, muitas pessoas pensavam que iam ter um reembolso maior, não é? Mas como tiveram este reembolso a meio do ano, ou agora no ano passado, estavam à espera, se calhar, de um reembolso maior, não é? Se calhar têm tido Sim. várias questões relativamente a isso. Foi ali à volta de setembro, creio eu. Setembro, outubro, não foi? Houve Exato. ali uma nova tabela que veio, na realidade, corrigir as retenções superiores que tinham anteriormente. Isto aqui depois tem-se falado muito da iliteracia financeira e por aí fora, porque de facto as pessoas ainda não perceberam, ou algumas não perceberam, a relação que existe entre as retenções na fonte e o pagamento de imposto. E de facto, quando me vêm dizer na televisão, nos telejornais, que e tal que vamos ter aumentos dos nossos rendimentos por via da redução das taxas de retenção na fonte, isto aqui não é verdade. Vamos ter Pois mais é liquidez ilusório. todos os meses, mas no Uhum, final do ano as contas são iguais, porque o que interessa apenas é a redução das taxas de imposto nos escalões de IRS. exatamente. E temos aqui uma última pergunta. Se informarmos o Estado uma vez a nossa conta Revolut, temos de o fazer nas declarações seguintes? Ou uma vez informado já não preciso de comunicar mais? Nós temos que comunicar as contas que temos abertas. E, portanto, mesmo, por exemplo, com as criptomoedas, também temos que informar que temos aquela carteira de carteira, aquele montante em criptomoedas. E, portanto, todos os anos é informar a posse, ou neste caso, informar que eu tenho esta conta, porque pode acontecer que eu deixei de ter. E aí, se eu fechei a conta, pronto, já não tenho lá essa informação dessa conta, mas todos os anos eles vão nos pedir essa informação. Ok. Boa, penso que já não temos mais perguntas, mas como o João estava a dizer, podem sempre fazer chegar as vossas questões, dúvidas, preocupações à Reorganiza, que eles são sempre muito disponíveis. Por isso, muito obrigada. Queria só deixar então aqui um agradecimento à participação de todos. Obrigado por terem estado connosco neste final de dia. E não se esqueçam de aproveitar este momento de submissão da declaração de IRS para terem este gesto solidário. Consignem 1% do vosso IRS sem qualquer custo. É só colocar um tiquezinho lá no quadro 11, e colocar o NIF da Associação Salvador. E se por acaso já submeteram, sabem que podem voltar para corrigir sem problema algum. E João, muito obrigada. Um grande abraço para Obrigado, foi um vocês, gosto. para ti e para vocês. Beijinhos, Até já, adeus. beijinho, obrigado, até já. Obrigada. Até já.